Eu acho que aconteceu uma evolução grande em relação à política cultural relativa ao cinema brasileiro. Só para fazer um remember, né, um flashback aqui, nos anos 90 a gente produzia de 2 a 4 filmes, que era a época do Collor, do final da Embrafilme e tal. E hoje, male male, a gente está conseguindo produzir mais de 100 filmes, né? Não que esses filmes cheguem ao cinema, mas eles estão sendo produzidos. Então, em termos de produção, acho que houve uma evolução evidente, né? Assim, hoje você ouve mais falar sobre cinema brasileiro, a participação do público em salas de cinema em relação a filmes brasileiros é maior, né? Antes o que era uma porcentagem quase ínfima, hoje pode ultrapassar 10%, chega quase a 20% em alguns momentos, tal. Então acho que houve uma evolução, e acho que essa evolução se deve a essa política cultural, que eu acho que deve ter mais ou menos uns 8 anos, 10 anos, né? Enfim, acho que começaram a se preocupar com uma política cultural decente em relação ao cinema brasileiro. Só que eu acho que ela é ainda ínfima em relação ao todo, né? Eu acho que se preocupou muito com a produção e se esqueceu duas outras vertentes nessa linha, né? Nessa linha industrial, né? O começo do processo, que é a criação, fomento à criação, né? Ajudar a que se criem projetos, a que se escrevam roteiros, né? E o final do processo, que é distribuição e exibição. Não existe uma política de distribuição, nem muito menos de exibição. Não adianta você produzir 100 filmes se você não consegue botar 100 filmes no cinema. Eu acho que as pessoas começaram a pensar no mais óbvio, né? Falaram assim, temos um problema com o cinema brasileiro. Tá, então vamos fazer uma política cultural de produção, de ajudar a produzir esses filmes. Só que não é só produção. Tem o começo e tem o final. Às vezes você pega matéria de produtores, de grandes produtoras, falando, então, no Brasil existe uma falta de roteirista. Ou, né, como eu citei, alguém de uma produtora carioca que diz que fica na sua casa de praia em Saquarema, balançando na rede, esperando um roteirista cair no seu colo. Como? Existem roteiristas brasileiros muito bons, né? Só que as condições de trabalho e o processo é de absoluto desrespeito a esse profissional e ao processo de criação de roteiro, né? Ao contrário da televisão, né? A televisão valoriza o autor, o cinema desvaloriza o autor, né? Então acho que isso, até preocupado com a formação de novos profissionais, sempre quando eu dou curso eu falo assim, bom, que interesse o cara tem em ser roteirista de cinema, se primeiro ganha mal, ninguém sabe o que ele faz, né? Porque pouca gente sabe o que o roteirista faz, ele não é representado, né? Visibilidade ele não tem, né? Porque quando você vai ver qualquer matéria sobre um filme, ninguém fala do roteiro, do roteirista, né? Então, por que cargas d'água alguém vai querer ser roteirista nesse país? Eu também sou contra essa coisa de você segregar, né? Porque como é que você vai fazer uma lei e vai falar assim, então você que captou, ou você que fez muito sucesso no primeiro, não pode participar desse daqui. Qual que é a razão, né? Então eu acho que assim, o que deveria existir, acho que deveria ter esta regra, ou seja, aberta a todo mundo, e deveria ter outras iniciativas que fomentassem filmes pequenos, né? Ou seja, eu não mexeria nesse modelo que aparentemente está dando certo para filmes grandes, né? Mas faria outros modelos para filmes autorais, para filmes independentes, para filmes que não têm acesso a esta grana. O mercado tem que ser, acho que tem que ter comédia, acho que tem que ter pastelão, acho que tem que ter Xuxa, acho que tem que ter Trapalhões, mas tem que ter Cláudio Assis, né? Tem que ter Kleber Mendonça, né? Tem que ter Carinha Inus, né? Você tem que fazer filmes autorais, né? Filmes cabeçudos e filmes de público, né? É legal, o cinema é isso, mesmo o cinema americano é isso, porque tem cinema americano independente, né? Paul Thomas Anderson, que está concorrendo ao Oscar agora, ele veio do cinema independente, né? Enfim, o cinema é isso, diversidade. O que a gente coloca aqui, isso na cabeça das produtoras, das exibidoras, do canal pago, essa
maniqueísta intenção de achar que o público é padronizado. E quando o público é padronizado, é preconceito. Né? Preconceito de financeiro e tal. Então, não é assim, né? Tem que ser diversificado. Então, eu acho que assim, isso é uma questão, e aí entra na questão cultural, que por mais que você faça uma lei bem feita, se você não formatar esse pensamento, se você não rever esse pensamento, a lei vai para o buraco. Politicamente, eu não gosto dessa história do paternalismo estatal, mas se você for olhar o mercado mundial de cinema, né, a França é assim, a Itália é assim, Portugal é assim, a Espanha é assim. Né? A única exceção à regra que você tem é a indústria americana, por isso que inclusive se chama indústria. Né? Nos outros lugares você não consegue chamar de indústria, talvez Bollywood, né, porque produz muito, e aí dá para chamar de indústria. Tal. Então existe uma diferença entre indústria, né, e produção. O que eu acho que acontece nos outros países europeus é uma questão de produção. Né, assim, e o modelo é muito parecido com o que a gente vive aqui. Né? A gente tem fomento para produzir e para criar filmes, né? Mas sem essa preocupação de que isso se torne uma indústria, e uma indústria autossustentável. Né? Então não dá para falar contra esse modelo estatal. Eu acho que eu nem estarei falando hoje aqui, né? Dos 14 filmes que eu fiz, todos têm patrocínio, têm prêmios, enfim, federais e de apoio, de incentivo e tal. Essas novas leis em relação à TV a cabo, é engraçado porque eu vejo muito a TV a cabo, né? Enfim, eu gosto de séries americanas, enfim, séries no geral. Tá? E é engraçado que você vê como esses canais estão tentando se virar para cumprir essa lei, né? Então os caras fazem um programinha lá, tipo meio Amaury Júnior, né? Então, vamos descobrir o Festival Internacional. Isso conta como material brasileiro, né? Cota brasileira. Me desculpe, mas isso não é produção de cultura brasileira. Isso não é revelação da sociedade brasileira ou do modo de vida do brasileiro. Né? Isso é, mal e porcamente, uma cópia de um programa de entretenimento. Né? Mas conta como cota. Aí você vê na programação dos canais, né, filmes passando repetições ad nauseam, né? Então, sei lá, Xuxa e os Duendes deve ter passado 400 mil vezes, né, no canal, porque eles precisam cumprir essa cota. Então a cota foi criada para o cara ir lá comprar um filme, né, dos anos 80 e passar a exaustão. É isso que vai fomentar o cinema brasileiro? Não, né? Não vai fomentar nada. Né? Então eu acho que assim, isso deveria ter... eu acho que é duro falar contra porque é um espaço que se abriu. Mas também é duro falar a favor porque o que está acontecendo não é o ideal. Eu acho que talvez um aprimoramento disso, por exemplo, produções novas, com critério, né? Porque para o exibidor, qual é a função dele? Ele precisa tapar aquele buraco lá que a lei fez, que ele precisa tapar com o cimento brasileiro. Ele vai lá e dá uma mão de cal e fala, beleza, não precisa nem pintar, né? Já cobrimos o buraco. Obviamente a oferta aumentou, né? Você tem produtoras com projetos que querem chegar na televisão, e tem projeto de minissérie, tem projeto de série, projeto de telefilme, tal. Eu recebi só propostas indecorosas, tipo, uma série me oferecendo R$2.000 o episódio. Isso, quando eu fazia vídeo institucional, eu não cobrava isso por 10 minutos, né? Então é vulgarizar o processo, né? É rebaixar o processo.